Então, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro. Meu objetivo hoje é mostrar para vocês, por dentro do IntegraLab, as funcionalidades, como utilizar a ferramenta, o que vocês vão fazer para extrair o máximo dessa ferramenta, que é sensacional, vai ajudar vocês aí no dia a dia, dentro da parte como um prontuário eletrônico, dentro da parte de avaliação, organização das informações e, principalmente, condutas de tratamentos, dos planos da análise, né, seja de exames laboratoriais, na parte de anamnese, muito aprofundada, correlações de marcadores, carências nutricionais, intoxicação por metais, intoxicação alimentares, correlações, depletações entre medicação. Então, assim, é muita coisa aqui. Só que o IntegraLab, ele começa já de uma forma que eu gosto muito, que é muito legal, que é a personalização de toda a estrutura para vocês. Então, para começar, aqui dentro do IntegraLab, vocês já têm, quando vocês fizerem o cadastro, a inscrição de vocês, já vai aparecer um guia de configuração. E eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão ter aqui as boas-vindas. Nosso sistema, então, ele vai trazer uma anamnese integrativa completa, análise laboratorial, gestão clínica e uma inteligência artificial que vai ajudar vocês a concatenar todas essas informações e transformar isso num protocolo, né, com prioridades, com correlações, e tudo isso direcionado para você, para o seu atendimento. Então, aqui você tem um painel de controle aqui em cima, você pode navegar depois, se você quiser, no pouco a pouco, você tem a parte de pacientes, depois ali você tem a anamnese integrativa, que tem as etapas já ali definidas, os exames laboratoriais, os marcadores, e aí você tem o relatório também com a IA clínica, e a parte de configurações que eu vou mostrar para vocês, que é por aqui que a gente começa. Por que, Natália, é por aqui que a gente começa? Que é aqui, ó, que já tem um nível de personalização para você. Aqui você vai colocar a sua logo, você vai carregar a sua logo, você vai colocar a sua assinatura digital, aqui você vai colocar as suas informações, o seu nome, o seu registro profissional, sua especialidade, seu telefone, seu endereço, seu e-mail, tudo isso aqui já vai se transformar o quê? Na sua assinatura digital. Então, a assinatura, que tem a sua assinatura literalmente aqui, né, que você consegue adicionar sua assinatura, carregar ela aqui, e ela já fica lá quando você for fazer solicitação de exames, quando você for fazer a parte a parte de, me fugiu o nome, suplementação personalizada, probiótico, toda essa parte, né, de personalizado que você precisar solicitar, já vai entrar ali também, então, é bem bacana que já fica tudo aqui. Então, se você vai entrar, clicar em carregar sua logo, já vai ficar sua logo salva, depois você vai carregar a sua assinatura, já tem tutorial ali também para vocês fazerem isso, caso você ainda não tenha uma, já salva certinho em fundo transparente, a gente tem um tutorial que a gente já colocou, eu vou pedir para eles adicionarem um botãozinho aqui com tutorial, tá, Lídia? Você anota isso para mim, por favor? Anotar para ter o botão de tutorial, os botões de tutoriais aqui para carregar assinatura, para logo, essa parte também, que aí a pessoa consegue ver já aqui direto, tá bom? E aí vocês vão colocar o nome de vocês, aí deixa eu colocar aqui, então vamos lá. Eu vou colocar Natália, meu nome aqui, só para vocês verem, né, como é que ele fica depois, Natália Henrique. Aí eu vou deixar esses números aqui, que são só números simbólicos mesmo, vamos deixar aqui o IntegraLab. Vamos deixar com o e-mail, endereço, vamos colocar aqui, pronto. Vamos deixar assim, tá? E aí, pronto, configurações, e aí agora vem a parte que eu falei para vocês, que é o teste de equilíbrio metabólico. Pessoal, isso aqui é uma preciosidade, isso aqui é maravilhoso, e só isso aqui, ó, sozinho, vai te economizar aí uns 40 minutos na sua consulta. Por quê? Só que nessas informações, você vai ter aqui, ó, você vai criar esse link, aí você vai ver que aqui, ó, tá Clube Integrativo. Você pode escolher o seu nome, no caso aqui, né, do meu, que foi do cadastro que eu fiz, mas você pode colocar, por exemplo, então, ó, vai ser Natália, vamos supor que Natália Henrique, tá? Vai ser o meu nome, então vai ser o seu assim, ó, Integrativo Lab, pré-consulta, aí o seu nome, então vai estar ali,
Por exemplo, doutora Renata Silva, ou Daisy Libardi, ou vai ter ali, enfim, o nome de vocês ali, tá? Então, no final, eu vou mostrar como que é, então, que já acontece isso aqui. Ó, dá para vocês verem os resultados recebidos, mas vamos lá. Aí pronto, tem esse link aqui, né, que vai ficar salvo aqui no seu painel, que é o seu teste metabólico. Você vai enviar isso aqui para o seu paciente, e aqui a mágica começa a acontecer. Eu falei para vocês que primeiro, já 40 minutos vocês economizam ali de início, tá? Mas não é só isso, não só não é economia de tempo. Aqui você está agregando valor na sua consulta. Aqui você está deixando um registro inicial do seu paciente para que lá na frente ele veja o quanto ele melhorou. Uma das coisas que eu criei esse teste metabólico, gente, isso aqui, ó, anos atrás, eu acho que uns 3 anos atrás, quando eu fazia consultoria, estava dando uma consultorias, né, particulares, uma das queixas que a gente tinha é que, ó, dificuldade de pegar bons depoimentos. Nossa, Natália, o paciente vê que ele melhorou, estava com isso, com aquilo, só que ele não lembra mais que ele estava tão mal. Então, ele falou de uma coisinha aqui, outra ali, mas ele não tem aquela relação do todo. Eu falei, então a gente vai criar esse registro aqui, e ele faz uma outra coisa, que é para o paciente o quê? Colocar, eu vou preenchendo aqui, gente, vou colocar aqui superficialmente para vocês, só para a gente ir avançando. Então, isso aqui é o seu cliente que vai fazer o registro, tá? Então, ele vai iniciar o teste, e ele vai começar por aqui, ó, ele é separado por áreas, então aqui, ó, nos últimos 30 dias, a pessoa, ela vai contar como é que ela tá. Então, é separado por aí a parte ali, cabeça, né? Então, por exemplo, aqui, ó, dor de cabeça, aí a pessoa vai colocar frequência. 0 é nunca, 4 é muito frequente, muito intenso. Aí ela vai colocar nos últimos 30 dias. Então, vai colocar sensação de desmaio, tontura, insônia. Vai colocando. Eu vou adicionando aqui rapidamente, aqui só para a gente avançar. Só que aí ela vai colocar de forma detalhada, né, a parte de cada sintoma. Então, ó, na parte de energia, né? Ó, fadiga, apatia, hiperatividade, dificuldade de relaxar, confusão mental. Aí ela vai anotando. Na parte de olhos, lacrimejando ou coçando, inchados ou vermelhos, bolsa embaixo dos olhos, visão borrada. Aí ela vai adicionar aqui. Coceira, dores de ouvido, retirada de secreção de pus, unido, perda de audição. Vai botando. Estou colocando aleatório, tá, gente? Só para a gente avançar. Então, ó, a parte de nariz entupido, problema de rinite, corrimento nasal, espirro, ataque de espirros, formação excessiva de muco, aí vai avançar. Boca, garganta, tem tosse crônica, dificuldade de limpar ou necessidade de limpar a garganta, rouquidão, lábios inchados, formação de muco, afta, aí vai colocando. Isso tudo a pessoa vai preenchendo aqui, ó. Na parte de pele, perda de cabelo, vermelhidão, colorão, suor excessivo. No coração, batidas irregulares, batidas rápidas, dor no peito, vai adicionando. Pulmões, aí ele tem aqui a parte de trato digestivo, aí a pessoa vai anotar aqui, ó, abdômen inchado, arrotos, azias, ela vai colocando de forma separada, você consegue, já a partir disso, já ter uma noção de quais são as principais questões, assim, um quadro geral, porque às vezes você pergunta para a pessoa, qual que é a sua queixa principal? Ela vai falar um ponto específico, só que ela vai esquecer de outras coisas. Então, aqui, ó, já vai trazendo para ela de forma já bem clara e guiada, né, onde são as principais questões. E aí ele vai fazer uma coisa que é mágica, que vocês vão ver aqui já agora, ó. Aí, por fim, ó, se tem, aí outras, né, coisa, ó, tá frequentemente doente, sente vontade, né, frequente de urinar, vai, tá. Aí, por fim, a pessoa vai colocar aqui as informações dela sobre peso, sobre altura, aí ela vai colocar, ó, o que mais te incomoda hoje na saúde? Aí ela vai marcar aqui, ó, é fadiga, acne, queda de cabelo e tal, ou vai marcar tudo, ela vai colocar. Se ela quiser detalhar a queixa principal dela, ela pode, então vai falar, vamos ler, falta, vamos lá, falta de energia, vamos colocar que seja assim. Medicamentos atuais, eu vou colocar aqui nenhum, vou marcar só para vocês verem aqui como é que aparece. Ó, pergunta sobre o consumo de água do dia. Se é um litro, se é menos de 2 litros, entre 1 litro e 1,5 litro e tal, a pessoa coloca aqui. Consome doces ou refrigerantes, com qual frequência? Se ela tem alguma incompatibilidade alimentar, né, identificada, ela vai colocar aqui.
se ela, quantas horas de sono por noite e qual que é a qualidade desse sono. Então, vai ter aqui, e objetivos gerais do tratamento. Vamos lá, me sentir melhor. Vou colocar aqui, só para vocês verem, essa é a primeira parte. E aí, agora, tem a parte de exames laboratoriais, né? Se a pessoa tiver, ela consegue adicionar aqui os exames, né? Então, ela clica aqui, ó, aí já vai colocar, vamos supor que seja aqui. Ela já sobe aqui. Eu peguei um documento aleatório qualquer, só para vocês verem aqui, e a gente avançar. Mas, aí aqui, ó, ele vai enviando e vai ficar registrado aqui para a pessoa. Aí, quando a pessoa, ó, exame anexado com sucesso, e aí vem concluir e ver o resultado. Quando a pessoa conclui e vê o resultado, aí vai acontecer uma coisa que é muito legal, que é isso aqui, ó. Teste concluído, e vai gerar uma pontuação para ela. Então, vai mostrar, ó, você está com um desequilíbrio significativo. Vai mostrar por áreas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, uma área que mais afetou, claro que assim, eu dei respostas aleatórias, então vai aparecer aqui, né? Mas, ó, a área mais afetada, trato digestivo, foram 19, aí depois veio a mente, e depois 13 emoções. Então, aqui ficou registrado para a pessoa, e agora a gente vai voltar na parte terapêutica, eu vou mostrar para vocês por que que isso aqui é tão... Eu falei para vocês, né, que além da parte de economizar o tempo, que já é uma coisa importante, isso aqui vai dar para vocês um registro, isso aqui é uma prova social maravilhosa, porque dentro das integrativas, eu, né, dentro da minha parte como consultora, né, que foi isso que eu sempre fiz, que eu faço, né, há já quase 5 anos, especificamente com profissionais da saúde integrativa, é trabalhar justamente nessa questão da percepção, posicionamento dos profissionais para que eles sejam vistos de forma a serem considerados profissionais sérios, a agregar valor dentro dos seus tratamentos e, principalmente, fazer com que as pessoas te percebam como uma autoridade. E como dentro das integrativas a gente tem uma questão que é bem complicada, que é a seguinte: as pessoas, em geral, elas não conhecem, né, sobre as integrativas, e existe uma desconfiança. Então, como é que a gente faz para a pessoa sair daquele campo do efêmero, sabe? Aquilo daquela coisa de, ou como é que só de falar que é bom? A gente precisa, além de falar, a gente precisa mostrar que é bom. Então, aqui agora, ó, vocês já vão ver que está aparecendo aqui, aí aqui já é a sua área como terapeuta, tá? Saiu lá a parte do paciente, vocês viram aqui, ó, eu entrei em pré-consulta, aí fica registrado aqui, ó, a pré-consulta. Então, essa pessoa, no caso aqui, ó, as informações que eu coloquei, ali, ó, já foi classificado, ó, desequilíbrio significativo, a pontuação ficou registrada, e aí eu vou aqui, ó, iniciar a anamnese. E aí, o que que nós vamos ter? Daqui a 30 dias, essa pessoa vai fazer, você vai mandar para ela de novo o link, ela vai refazer essa pré-consulta, e a pessoa ela já vai conseguir ver por ela mesma e pela pontuação, que depois ela vai fazendo os registros de novo, como ela foi melhorando ao longo do processo. Então, no primeiro mês, na primeira pré-consulta que ela fez, de repente a pontuação dela vai ser 147, daqui um mês, quando ela voltar, ela pode não ter tido uma percepção da melhora da questão principal dela ainda, mas como a parte de tratamento integrativo, ela vai melhorar um todo, às vezes uma coisa que passaria batido para esse paciente, agora ele vai ver, porque ele tem uma pontuação, ele tem um registro. Então, de repente, ela ainda não resolveu em um mês a questão principal que ela foi, mas ela está vendo que aquela intervenção na alimentação, de repente melhorou aquela questão do inchaço que ela sentia, de repente o ajuste que você trouxe de uma parte de suplementação, um detox que você passou, uma desparasitação, já melhorou outros aspectos que antes ela não perceberia. Então, gente, é muito estratégico. Façam essa pré-consulta para que fique registrado para você, mas principalmente para o paciente. E aí depois, ao invés de você gravar um vídeo, quando falar assim, ó, você precisa de prova social, você tem que ter depoimento, você consegue ter autonomia, porque às vezes eu sei que vocês têm dificuldade de conseguir um depoimento do vídeo, o paciente não quer, ou ele não fala uma coisa, né, nossa, tão interessante, não ficou tão legal, você consegue gravar um vídeo, você mostrando, ó, esse fulano que chegou aqui, ó, no primeira consulta, olha como é que estava o nível
de desequilíbrio do metabolismo dele. Ó, ele fez aqui, ele preenche, faz o teste aqui, e olha a pontuação que deu, estava 146, aí, ó, 3 meses depois, finalizamos, e agora a pontuação dele deu 28. Gente, isso é uma prova social maravilhosa, você vai ser visto como, de fato, uma pessoa que resolve as questões, um profissional que tem competência, que tem credibilidade. É muito melhor do que você ficar só falando que é bom. Então, partiu dessa parte, tudo aquilo lá é o paciente que vai responder antes da consulta. Então, chega aqui para você já com essas informações, ó. Então, tem o nome aqui na ficha, a queixa principal, como eu não tinha colocado ele dentro do objetivo, não apareceu. Então, vamos adicionar aqui as próximas, aí você pode colocar dentro desse aqui, porque eu não tinha preenchido lá, né? Se você quiser adicionar, você pode colocar, para ficar uma mais completa, mas você vai ver, ó, que todas as informações que eu, como paciente, coloquei, já vão ficar registradas aqui, tá vendo? Ó? Então, eu marquei que eram essas aqui, coloquei isso aqui, os detalhes, então, tudo isso aqui. Caso você queira complementar alguma coisa, dar alguma atenção em algum ponto especial, detalhar a queixa, às vezes você vai perguntar para a pessoa de novo, fulano, tô vendo aqui, ó, que você marcou, que a questão, se tá te incomodando hoje, a questão da fadiga, da queda de cabelo, da acne, da memória, tem mais alguma coisa? Me explica melhor como é que é isso. Aí você vai fazer a sua parte, né, de aprofundamento, e aí vamos avançar aqui, ó. Então, vocês vão ver que aqui, ó, tem uma parte que é assim, ó, gente, isso tudo aqui, ó, é separado, tá vendo, nesse canto esquerdo aqui, é tudo separado, isso aqui que eu tô mostrando para vocês, é tudo anamnese. Então, vem, ó, essa parte aqui, dados pessoais, pré-consulta, queixa principal, isso aqui o paciente, ele já respondeu ali no início. Aí a gente vai pegar aqui a parte de histórico clínico, né, e vamos destrinchando, ó, hábitos de vida, alimentação, aí depois a gente já começa para a parte de avaliação clínica. Então, deem uma atenção aqui, já vai ver, ó, tem já as queixas, o resumo do que a pré-consulta falou, nós vamos vir para a parte de descrição. Qual que é o início dos sintomas? Então, vamos colocar aqui, né, deixar registrado, o de quando foi o início, 6 meses, vamos colocar assim, 6 meses, tem algum fator de piora? Geralmente, na segunda-feira. Segunda-feira, a energia vai lá para baixo. Ou na sexta, né, gente? Aí vamos ver do contexto da pessoa. Tratamentos anteriores, evolução de sintoma, se você quiser se aprofundar ali, você coloca, e aí vem essa parte também que é muito importante, né? Essa parte, ela tá aqui dentro do histórico, o histórico nessa parte, por exemplo, de cirurgias anteriores, porque às vezes você vai perguntar, aí a pessoa, ela não entende que, por exemplo, uma cesárea, uma cirurgia, às vezes um procedimento de como é que fala? Arrancada de siso é um procedimento cirúrgico. Às vezes, enfim, coisas relacionadas a isso, aí você vai. Às vezes tem pessoa que já tirou a vesícula e não fala que já fez cirurgia, entendeu? Então, vocês colocarem aqui, extrair ele no momento do paciente, dessa parte. Essa parte de alergias, ó, tem alergia a medicamento, algum alimento, bijuteria, poeira, mofo, aí vai colocando ali, detalhar se tiver alguma coisa, histórico de família, isso aqui também é importante, né? Tem histórico de diabetes, de hipertensão, tem as doenças aqui, ou alguma outra mais específica, coloca ali e anota. Questão de vacinação, Covid, HN1, H1N1, influenza, todas essas aqui tem, aí vai especificar ali. Se tiver outra vacina, hospitalização, uma questão relacionada ao ciclo, e essa parte aqui, um pouco mais de aprofundamento para exame físico, né, dependendo do seu contexto, se você faz, né, medição, aferição da pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, então essa parte de exame físico, se tiver algum detalhe aqui, e aí partimos para esses pontos aqui, ó. Então vamos lá, tabagismo, se sim, se a pessoa marcar que sim, aí vai aparecer aqui para colocar quantos cigarros por dia, se não, fica fechado. Consome álcool, se sim, aí aparece aqui para a pessoa, né, a frequência. Pratica atividade física, aí ele vai mostrar também que qual que é a frequência. Aí tem lugar para você colocar o tipo de atividade que ela pratica, né? Uso de drogas, sim ou não, se sim, aí vai aparecer ali. Prática de religiosidade, meditação, oração, aí esses contextos, né? Essa parte aqui é uma parte muito legal, que é o contexto social e suporte comunitário. Isso aqui já te dá
uma perspectiva muito bacana em relação à condução do tratamento, porque uma coisa é uma pessoa, por exemplo, que ela chega relatando, de repente, uma ansiedade, um quadro depressivo, e essa pessoa, por exemplo, ela tem convívio com familiares, ela tem uma convivência conjugal, tem rede de amigos, né? Tem uma vida social, um contexto harmônico, então você vai olhar muito mais para outros fatores, né? E também o contrário, né? Se é uma pessoa que vive sozinha, se é uma pessoa que se sente isolada, que não pratica nenhuma atividade, né, religiosa, espiritual, que não cuida desse campo, que não tem nenhum acompanhamento, não tem uma rede de amigos, aí você já vai ver que também já tem um contexto nessa pessoa que pode estar relacionado. Então, tudo isso aqui vai fazer com que a sua anamnese seja mais precisa. E aí tem alguns pontos aqui, por exemplo, vai dormir após as 16? Aqui, gente, já começa a fazer uma correlação que vai levar lá na frente para um direcionamento do plano terapêutico dessa pessoa, porque tudo isso já está relacionando a algumas questões. Então, vamos lá. Ó, vai dormir após as 23, se acorda no meio da noite e não volta a dormir, se usa telas até tarde, se consome cafeína após as 14, se pratica atividade física ou não, se tem pouca exposição à luz do sol durante o dia, se consome peixes, se usa antitranspirante com alumínio diariamente, trabalha ou vive próximo de área industrial ou de mineração, se é ex-fumante, aí vem aqui, se acorda cansado mesmo após dormir, essa daqui tinha respondido anteriormente, então já aparece marcada, né, estresse constante, rotina irregular, passa uma parte do dia sentado, se possui amálgama, né, obturação com mercúrio na boca, panelas de alumínio, exposição aos metais, suspeita, tudo isso aqui no plano terapêutico dela já vai estar direcionando, isso aqui é muito legal por isso. Então, avançamos aqui dentro dessa parte, e aí nós já começamos a parte de avaliação clínica. Então, é bem legal que aqui, ó, já vai mostrando, por exemplo, separado por sistemas, tá? Então, por exemplo, sono e sistemas nervosos. Se eu clico aqui, ó, então, por exemplo, desperta à noite, quando clica aqui, ó, ele já vai fazendo uma correlação com carências nutricionais. Então, desperta à noite, tem sonolência durante o dia, acorda com sono, tem uma fadiga crônica, tem uma insônia, névoa mental, ansiedade. Aí, conforme a pessoa vai marcando aqui, né, você vai marcando esses sintomas, ele vai fazendo correlações com deficiências, com carências, na verdade, né, nutricionais. E por pontuação, lá na frente vocês vão ver isso aqui detalhado, como ele já te ajuda e já te direciona o protocolo relacionando com isso aqui, baseado nos sintomas da pessoa. Então, por exemplo, na questão da imunidade, tá vendo? Vem separadinho. Imunidade, aí vai mostrando, tem, né, alguma informação crônica, alergia sazonal, dor de garganta recorrente, aí vai colocando. Parte do digestivo, parte do gastrointestinal, ó. Parte de pele. Tô colocando aleatório só para vocês verem que vai mudando aqui, ó. Aí vem o metabólico endócrino, vai mostrando também, ó, tá vendo? Vamos lá, Aí, ó, insônia, palpitações, no cardiovascular, aí tem músculo esquelético, e ali a parte de, palidez, metais pesados, ó, sensibilidade a odores e fragrâncias, já direciona aqui, né, exposição a metais pesados, aí vamos lá. Olha aqui já está mostrando 40 pontos relacionados a uma carência nutricional, baseada só nessa parte aqui, segmentando, né, por sintomas. Aqui ele vai mostrando também, direcionando a parte de o nível de carga tóxica, baseado também nas coisas. Lembra que lá atrás eu tinha marcado sensibilidade a produtos e materiais? Aí ele já mostrou aqui. Ali, ó, se eu coloco aqui hipertensão, aí vamos lá, e tem outros aqui relacionados, ó, boca amarga, dor forte na urina. Aí tem as perguntas que vão mostrando a probabilidade de carga tóxica relacionada, né? E aí ele já vai trazendo aqui, ó, direcionando que lá na frente ele vai mostrar, que vai fazer uma pesquisa mais aprofundada de metais pesados, né, e trazer uma detoxificação hepática. Então, ele tem um nível baixo, alto e moderado, ó. Então, se eu tiro aqui ó, as informações, então, se for algumas, é uma carga baixa, se for
algum outro tipo, já é uma carga alta. Então, isso aqui já te dá uma diretriz relacionada à intoxicação, se essa pessoa está com alguma intoxicação, e qual que é o grau, na verdade. E isso aqui também já serve para vocês. Gente, você tem que ter visão na hora que você vai fazer isso aqui. Por quê? Na hora que você está fazendo essa anamnese aqui, junto com o seu paciente, porque tem esse gráfico que mostra. Então, às vezes, os profissionais falavam comigo assim, Nath, eu tenho muita dificuldade, porque eu falo para a pessoa que ela precisa fazer um protocolo completo, e ela fica querendo fazer sessão avulsa, ela acha que não precisa de tudo aquilo, e tudo mais, e aí, o que nós fizemos aqui dentro? Nós colocamos para você, isso aqui não é só uma ferramenta de análise, isso aqui é uma ferramenta de venda, porque a cada vez que você mostrar isso aqui para a pessoa, ó, fulano, tá vendo isso aqui, ó, olha esse sintoma que você falou, você não falou que fica com boca amarga? Olha isso aqui, o que indica, e mostra aqui, ó, é uma alta carga de toxicidade no seu organismo. Então, não adianta a gente entrar com um protocolo de suplementação, não adianta a gente começar a fazer a dieta para emagrecimento, começar a fazer restrição nutricional, se seu organismo está intoxicado, se você está inflamado. Você mostra para ela, fala, nossa, é verdade. Então, esses sintomas que você me mostrou, tem uma carga tóxica alta, então a gente precisa limpar isso aqui primeiro, deve ser a nossa prioridade. E aí, a pessoa mesmo com aquilo na cabeça, ela vai começar a ver e falar, nossa, realmente. Então, ela começa a pedir para você. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como que vai, que horas que eu vou fazer essa limpeza? O que que precisa para tratar? Aí ela começa a trazer para você isso, querendo justamente saber como é que vocês vão fazer para resolver aquilo. Então, isso aqui também é uma ferramenta de vendas. Venda do protocolo, do tratamento, porque baseado nisso aqui, você está falando, ó, aí, por exemplo, fulano, questão, vamos supor, alergia uma coisa que é muito comum em mulheres, né? Candidíase de repetição, ó, pele oleosa, dificuldade na regulação do peso, aí vai fazendo perguntas, aí vai mostrando aqui, ó, fulano, nessa segunda etapa aqui, mostra a parte de desbiose, então, seu trato gastrointestinal mostra aqui, ó, baseado nesses sintomas, né, nessas correlações aqui, ó, mostra um risco alto e elevado para desbiose ou parasitas. Lá na frente você vai fazer uma investigação mais completa, mas aqui já te dá um indício baseado nos sintomas, né, que a pessoa está relacionando, que ela está te passando aqui, que já está ali. E aí vocês vão ver que já tem coisas que já estão marcadas aqui, né? Porque ele é feito por setores, então cada um vai avaliar uma coisa. Então, por exemplo, aqui ele está analisando a parte de parasitas e desbiose, tá? Mas tem algumas perguntas que já foram respondidas lá atrás, e aí elas já vêm aqui para frente, porque tem uma correlação, e agora é incompatibilidade alimentar. Então, existe essa correlação, já está aqui, já vai mostrar, ó. Tem algum outro para adicionar? Usa muito antibiótico, vamos supor. É uma das perguntas que estão aqui, vai aumentar, né, ou não aqui o risco. Aí vamos avançando. Ó, próxima etapa aqui. Essa parte é muito legal também. Eu estava, não sei se quem estava na terça-feira aqui, nós tivemos uma aula com a Nilce Carmesim, que é terapeuta integrativa há mais de 35 anos, e ela falou para a gente que ela ela assina uma plataforma, assinava, né, porque agora ela cancelou a assinatura dela, uma plataforma que é voltado para médicos, né, mas que só por causa dessa parte aqui, ó, que é a correlação que é depressão, né, dos medicamentos. Então, às vezes a pessoa ela faz uso, por exemplo, a pessoa que faz uso do citalopram, quais são as depletações? Aí vem, magnésio e selênio, ele já vai mostrando, tá vendo? Ele vai marcando. Então, ela assinava uma plataforma só por causa disso aqui. Já estamos ampliando, inclusive, uma atualização que sai essa semana, tá? Aqui já tem 91 medicamentos, nós vamos expandir a nossa biblioteca, né? Já vai aumentar, vão entrar mais 500 medicamentos aqui, né? Novos que a gente vai trazer com suas depressões. Então, a gente sempre vai fazendo atualizações, vai ficar mais completo para vocês. Mas esse daqui já tem os principais, os mais utilizados, né? Então, você vê aqui, a pessoa, só por outro ponto, e aí, gente, vocês sejam estratégicos quando forem fazer isso aqui. Você precisa mostrar para as pessoas, você precisa explicar para as pessoas, porque às vezes você trazer uma informação que ela passou por médico, especialista, por um monte de gente que nunca explicou para ela, porque, por exemplo, se você faz uso
do enalapril, de forma contínua, ó, você vai ter uma depressão de zinco natural. Então, naturalmente, não naturalmente, né? Por consequência desse uso contínuo, você vai ter essa necessidade de reposição desse elemento aqui, que vai justificar vários sintomas caso esteja faltando no seu organismo. Então, você traz essa informação para a pessoa, ó, disso aqui, a pessoa, ela já vai ver você com olhos de nós, esse aqui sabe o que está falando, esse aqui entende. Esse aqui me trouxe luz para uma coisa que eu não tinha. Então, a maioria das pessoas que fazem uso de medicamentos assim, né, elas não são instruídas, gente. Então, você ter uma ferramenta que mostra isso aqui, você levar essa informação para ela, é muito enriquecedora. Você será percebido de forma diferente. E aí, agora a gente tem nessa parte aqui de avaliação clínica, né, nessa próxima fase, uma específica para desbiose intestinal. Reparem, gente, que algumas coisas já estão marcadas aqui, porque foram respondidas lá atrás, mas tem uma parte que é mais específica para um aprofundamento. Então, tem profissionais que, dentro de sua conduta terapêutica, vai ter uma maior necessidade, né, de um aprofundamento nessa parte. Tem outros que nem tanto, então você pode optar por fazer ou não fazer, mas é bem interessante você trazer isso aqui, porque a gente sabe, né, saúde integrativa e intestino é uma correlação praticamente inseparável, né, tudo começa no intestino. Então, nós temos aqui, aí você vai se aprofundar nisso. Então, por exemplo, você tem diarreia frequente, sangue nas fezes, constipação, aí você vai aprofundando nisso aqui, ó, você vai ter informações ali na frente, ó, para a parte específica da desbiose, tá? Então, por exemplo, a escala Bristol aqui, consistência de fezes, então você vai marcar aqui, né, mostra para a pessoa, é assim, é assado ou é desse jeito? Aí ela vai marcar ali. Escala da coloração da urina também, marcar ali. Tem alguma questão relacionada, né, à função hepática, biliar, aí se a pessoa tiver, né, você vai perguntar, vai deixar registrado aqui nessa parte. E aqui, ó, você tá vendo que só o que foi marcado ali em cima, ele já vai trazendo, né, o nível da desbiose, e aí tem alguns que são fatores de risco para desbiose. Então, por exemplo, ele vai gerar uma pontuação, ó, 10 quilos ou mais acima do peso, ó, alimentação com açúcar, amamentação por menos de 6 meses, aí vem, ó, baixa ingestão de frutas, incompatibilidade alimentar. Então, ó, conforme a pessoa vai colocando aqui, ele vai trazendo a pontuação. Se ela está leve, está moderada ou está severa. Então, isso aqui também já te direciona para a desbiose, que leva para o próximo passo, que é o mapa do probiótico, né? Esse mapa aqui é muito legal, porque ele já vai te dar aqui, ó, baseado nas respostas, né? Ele tem esse código de cores aqui. Então, por exemplo, a azul é um protocolo de manutenção, que vai estar aqui entre 1 a 5 bilhões. O verde é um protocolo já terapêutico, que vai estar entre 10 a 50 bilhões, as cepas, né? E aqui você tem esse aqui, que é o laranja, que é um intensivo. Então, é relacionado, aí são de 50 a 100 bilhões. Então, ele vai mostrar aqui, ó, que, por exemplo, na parte de fadiga crônica, e ele ainda traz isso aqui, ó, ele é indicado. Então, essas cepas aqui, indicada para essa patologia. Ó, ansiedade, ele vai mostrando isso. Então, você tem como fazer um equilíbrio, e ó, aqui, onde precisa de mais ênfase, então vai trazer aqui já um mapa aqui bem direcionado para vocês com as correlações. E aí, ainda aqui na frente, ó, tem a lista entre sinergismo e antagonismos. Então, por exemplo, aqui, ó, as interações que são relevantes para esse paciente específico. Para cada paciente vai ser diferente. Então, por que eu marquei lá, né? Questões relacionadas a carências nutricionais, questões relacionadas à medicação. Aí ele vai fazendo essa lista aqui do que é relevante nesse caso, né, como paciente. Então, por exemplo, aqui, ó, vitamina D e K2, aí ele vai colocando, precisa estar correlacionado, aí vai mostrando aqui, ó, zinco com vitamina C, ele vai trabalhar na imunidade, na cicatrização, ó, ômega 3 com vitamina D, ação anti-inflamatória, sinérgica, e aí ele vai mostrando, e também os antagonismos, né, então, ó, o ferro e o cálcio, ó, o cálcio, ele inibe a absorção do ferro, então ele tem que ser administrado com 2 horas de intervalo. O cálcio e o magnésio, eles competem por absorção, então precisa ter uma proporção de 2:1, ou colocar separado. E aí ele vai te dando um direcionamento completo
e personalizado do que é relevante para aquela pessoa, para aquele paciente. E, claro, se você precisar fazer algum aqui específico, né, escolher algum, ó, ele já vai mostrar. Ó, por exemplo, o zinco, nutriente, né? Ele mostra qual que é o sinergismo com o zinco e quais os antagonismos também com ele. E aí, por fim, a gente avançando aqui, ele vai trazer de forma gráfica, né, quais são, e o cruzamento. Então, ele pega já os exames que são cruzados aqui, né, que foi que a pessoa colocou já. Aí tem aqui os minerais, os nutrientes, que estão relacionados por sintomas. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, aqui aparece 31 sintomas, ele vai mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó, magnésio. Então, a deficiência de magnésio, no caso, né, aí vai mostrar aqui, ó, sintomas como despertar à noite, a sonolência durante o dia, acordar com sono, acordar cansado, tudo isso aqui, ó, te dá insumo para você explicar para aquele paciente, né, o que naquele caso, aquela intervenção, aquele protocolo, esse direcionamento que você está dando, ele vai atuar dentro de determinado sintoma mostrado. Então, é muito legal que isso te dá, ó, precisa você ficar, né, recorrendo ali, eu sei que vocês usam muito isso, né, um livrinho, um caderno, às vezes no Google, não é tão elegante, né, então você já tem aqui as informações para explicar para esse paciente, exatamente os pontos que, no caso dele, né, estão relacionando aqui, ó, com as queixas, né, os sintomas relatados por ele. Então, aqui, ó, na parte de depressão de medicamentos também, já vai colocando aqui, e as interações, né, de forma resumida aqui também. E aqui você tem os probióticos já sugeridos para essa pessoa. E aí a gente vai chegar no ponto que o pessoal gosta bastante, é um dos pontos altos aqui, também dentro do nosso Integra Lab, que é justamente a partir da leitura dos exames laboratoriais, da biorressonância, e aí nós temos 2 tipos de biorressonância também, eu vou mostrar logo mais para vocês, mas aqui, eu quero só mostrar aqui, ó, por exemplo, na parte de adicionar os exames laboratoriais, né, você tem como colocar aqui, deixa eu ver se eu já tenho aqui no meu histórico uma leitura, aí você tem 2 opções, tá, aqui, você pode colocar eles, né, a parte manualmente, às vezes a pessoa chegou, empresta não, tem aqui. Às vezes a pessoa chegou aí, né, com papelzinho na mão, e aí, ao invés de você também, né, pega ali, relaciona aqui, coloca ali, você já pode adicionar ele aqui, então você pode fazer por busca. Então, ó, se eu for seguir aqui, por exemplo, dentro do meu, eu pego aqui, vamos lá, começa aqui, ureia. Aí eu posso digitar aqui, ureia, tem acento. Ureia. Ureia. Deixa eu ver aqui. Suplementar ureia? Não, não é suplementar, isso aqui é... Não, ureia. 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 Aí eu vou colocar aqui, 20. Aí, ó, ele já vai mostrar aqui, ó, para vocês verem. Ele já mostra, cadê? Ó, ureia. Ele já mostra aqui, ó, dentro da referência, aí vocês vão encontrar aqui 2 valores, tá? O da referência, que é, no caso, a referência laboratorial, e aqui ele mostra o ideal. Qual que é o ideal? O ideal dentro do padrão, né, dentro já de uma visão integrativa. Natália, eu sigo, né, a método do doutor fulano, do ciclano, do bertano, que tem um padrão, um marcador diferente. Vocês podem vir aqui em marcadores e editar, então o legal é isso. Você pode seguir dentro desse aqui, que pode ser que faça parte. Então, esse daqui, aí falando, né, de linhas de pensamento, né, da parte ali aí vamos pegar aí, né, doutor Baracate, a Renata Trinca, doutor Lai Ribeiro, são parâmetros que esses profissionais aqui, em geral, eles trazem. Mas se você segue uma outra linha que tem padrões diferentes, você pode já trazer e aqui colocar e vai ficar aqui, ó, em marcadores, já personalizado para você. Então,
Aí, falando nisso, você pode vir aqui e manualmente buscando aqui para que seja, né, mais rápido, mesmo na busca manual, você consegue ir colocando aqui, ó. Então, por exemplo, creatinina, aí botei aqui. Aí ele vai mostrando, por exemplo, aqui, ó, abaixo do ideal. E aí ele ainda traz aqui para você os comentários, ó. Resíduo de queratina, se estiver abaixo, ó, ele vai ter uma deficiência para produzir uma massa magra. Aí ele já vai colocar essas questões. Aí vamos lá, glicose. Então, você tem essas opções, glicose em jejum, esse aqui. Aí, colocar 75, aí aqui dentro, ó, tá dentro do limite aqui do ideal. Aí, aí ele aparece como o verde. Então, esse daqui é, no caso, se você tiver, né, com essas coisas para colocar aqui, como eu, no papel. E você tem a melhor opção, que é você ter o PDF aí, né, do paciente, para você adicionar, então, aqui o modelo, né, então vamos pegar aqui o modelo, você vai enviar aqui, e ele vai fazer a leitura do seu, agora eu achar aqui de novo, já é a segunda aula que eu venho para fazer isso aqui, eu me perco dentro dessa parte. Qual que é a nossa base de exame que você lembra qual que foi o salvo? Tem um exame laboratorial no Drive aí, para você me passar? Só verifica aí para mim. Me empresta o telefone aqui. Vou colocar para vocês aqui, gente, já uma leitura. Qualquer coisa eu volto nisso. Eu tenho a biorressonância. Eu vou colocar o da biorressonância e já eu mostro para vocês aqui. Eu volto aqui na anamnese, salvar e sair. Tem que salvar aqui, tá? E eu tenho aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Tá salvo no meu celular. Que eu tô no perfil de... Eu coloquei para vocês o perfil um novo perfil para vocês verem do início, aí não ficou salvo os exames. Então, nós temos aqui, tá? Ah, tá, pronto. Uhum. Pronto. Aí, ó, eu vou mostrar aqui para vocês agora, então. Já a parte do exame laboratorial, deixa eu só vir aqui no meu drive, que eu já subo. E aí, ele vai fazer a leitura, então, aqui, ó, vou baixar esse formato de PDF mesmo. Eu recomendo para vocês, gente, se vocês tiverem ali a parte de imagens, né, quiser tirar foto e tudo mais, ele também é possível, só que pode ser que ele não fique tão preciso, porque vai depender muito da resolução, né, da imagem, da iluminação. Então, a forma mais assertiva, realmente, é você fazer isso com o PDF, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, estou no perfil, né? Venho aqui em exames, aí aqui seria a biorressonância ou os testadores, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, já pego um novo exame laboratorial, aí eu vou pegar aqui, selecionar o paciente, daqui, aí já mostra aqui também, ó, no caso aqui, ó, tem já um exame salvo, tá vendo? Nesse caso aqui, com algumas informações, ó, que já foram colocadas ali no nosso anterior, tá vendo? Eu vou salvar esse daqui, eu vou colocar para vocês essa nova leitura. Então, você vem aqui nos exames, vai fazer uma nova interpretação. Deixa eu ver aqui. Leitura de exames, nova interpretação. Isso. Aí eu venho aqui, ó, enviar PDF, eu já estou com ele salvo aqui agora.
Aí ele vai fazer a leitura de... Aí tá aqui enviando. Aí vocês aguardem, não saiam dessa tela, tá? Porque ele vai fazer a análise. E ali, ó, ele já mostrou aqui, ó, 26 marcadores extraídos. E aí ele já vai mostrando aqui, ó, tá vendo, ó? Eritrócitos, hemoglobina, hemácritos, VCM, e aqui já fazendo uma relação em forma de gráfico, né, para você conseguir visualmente já ver o que são os principais desequilíbrios, e tem aqui, ó, os comentários aqui embaixo para já te dar um direcionamento aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o RDW, ele mostra aqui, ó, é um marcador anti-inflamatório. Ele está relacionado à longevidade, inflamação, insulina, hipertensão. Então, nesse caso aqui, ele está acima do ideal, tá vendo? Então, você já consegue ter aqui o que esse parâmetro mostra. Esse outro aqui, que são os neutrófilos. Inflamação bacteriana ou infecção aguda. Se ele tiver alto, ou se ele tiver alto, né, direciona para uma glicação, ou se ele está baixo, processo fúngico. Aí ele já está mostrando que está acima do ideal. Então, ele vai trazendo aqui para vocês já, ó, essa parte toda. Aí aqui, ó, tá amarelo, isso aqui tá vermelho, né, bem acima. Esse aqui também tá bem acima. Enfim, aí ele vai mostrando, e esse daqui são os exames, os marcadores que esse exame específico mostra, né? Então, ele é separado por padrões também ali, né? Perfis, né? Perfil renal, metais, outros marcadores, e aí nós vamos salvar aqui, né? Já salvando. E aí nós temos aqui, ó, na parte de exames, ele já ficou salvo aqui, tá vendo? Então, você consegue avaliar aqui de novo. Se você precisar editar algum marcador, alguma coisa, você consegue também adicionar um novo exame aqui também. Isso aqui, ó, fica a área, né, já do paciente aqui específico. Eu troquei de paciente. Oh, meu Deus, voltei. Deixa eu voltar. Eu troquei paciente, agora que eu vi. Mas aqui, ó, então que já mostra, né, isso daqui, ó, baseado na anamnese que a gente já tinha concluído, ele vai trazer aqui um resumo clínico, né, se precisar fazer uma nova consulta desse mesmo paciente, você vai clicar aqui, preciso adicionar na parte de exames, né, um histórico, preciso, ou colocar um novo, é aqui, relatório, aí a clínica, mas aqui, ó, tem um resumo, né, e as etapas que já vamos avançando aqui. Então, eu vou mostrar agora para vocês a biorressonância, nós temos a computadorizada e nós temos também o de testadores. Então, no caso da de testadores, para quem faz, aí você inicia, né, a sessão, define aqui o paciente, a data da consulta, né, registra a sessão, e aqui vai aparecer assim, por exemplo, quem faz de testadores são aqueles vidrinhos, né, aí vai, por exemplo, testou a tênia, aí clicou aqui, um clique ele vai mostrar se deu positivo ou se deu negativo, tá vendo? Aí você marca. Vamos lá, os nomes são complicados. Candidíase, vou fazer um fácil, ó. Apontou positivo. Entamoeba coli, apontou negativo. E aí vai fazendo, tá vendo? Vai clicando aqui para definir se deu positivo ou se deu negativo. Aí tem aqui a parte de metais pesados, aí tem aqui, né, os principais, na verdade tem todos aqui já, né, relacionados, alumínio, aí vamos colocar, por exemplo, se indicou que é leve, se é moderado, se é severo, porque é o indicativo que traz ali, né, dentro dessa parte. Minerais também, você consegue colocar ali pelo percentual, para identificar qual é o nível que você vai precisar, né, colocar ali, aí ele mostra também, né, se está abaixo, se está deficiente, se está adequado. Parte de energia vital, tem alguns que fazem, tem alguns que não. Eliminação e absorção, equilíbrio de eixos, né, hormônios, incompatibilidades, essa parte também, né, se os níveis estão adequados ou está em desequilíbrio, tá vendo? Você consegue colocar aqui e ficar registrado lá, e as incompatibilidades também, alimentares, glúten, né, ovo, aí tem aqui geralmente
um geral aqui dos alimentos, mas se você precisar adicionar manualmente também algum outro, que não tem aqui, você consegue também. E aí a parte também de distúrbios, né? Deficiência hormonal, acidose metabólica, desbiose intestinal, estresse oxidativo. Tem algumas pessoas que vão ser mais importantes esses marcadores, tem outras que nem tanto, mas aqui você consegue colocar. Se é uma coisa que está monitorando, se já foi resolvido, se é, por exemplo, uma inflamação crônica, ó, ainda está ativo, então nesse momento do tratamento ainda está avançando, aí você consegue colocar aqui, né, essas informações. E aí você registra a sessão, e aí você consegue voltar aqui. Registrada a sessão, aí no caso da anamnese que nós fizemos, biorressonância dos testadores, né? E nós temos aqui a computadorizada. Dentro da computadorizada, deixa eu ver se eu tenho aqui já. Eu já tenho uma aqui. Computadorizada, eu já tenho? Deixa eu ver. Uma computadorizada eu já tenho, mas eu vou mostrar outra para vocês. Vou mostrar fazendo. Aí na computadorizada, você vai clicar aqui, busca de novo, né, o paciente, a data que foi feito, e aí você coloca aqui, ó, para pegar e extrair o PDF. Aí, no caso, aqui também, ó, a gente tem essa biorressonância, que eu vou colocar aqui, ela, se eu não me engano, são 80 páginas que deu ela, porque é aquela que tem muitos, né? Aí, ó, já coloquei aqui, e ela vai processar. Ela vai lendo, não fecha a tela, tá? Ela vai fazer a leitura dos marcadores, e ela traz aqui já para você, de forma organizada, estruturada, focada nos marcadores, aí você consegue ver tanto só o desequilíbrio, alguma coisa pontual, ou você consegue avançar para a parte mais específica, ou indo, né, com mais detalhes, mas é tudo ali numa mesma página que você consegue ver de forma rápida do que ficar analisando, né, porque a biorressonância computadorizada, quem tem sabe, né, é um relatório de muitas páginas. Eu tenho biorressonância que tem mais, assim, 120 e poucas páginas. Então, é muita coisa para ficar analisando, às vezes coisas que ela vai mostrando ali, e não necessariamente é relevante para aquela pessoa, mas fica aquele monte de informação que você precisa processar. Então, a nossa inteligência artificial, ela já faz isso aqui. Então, você tem essa leitura, né, ele lê todas essas páginas, vai extraindo todas essas informações. Deixa ele fazendo a análise aqui, não fecha a tela. E vocês vão ver que aqui ela vai trazendo já essas informações. Então, ela carregando aqui, deixa eu ver aqui se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas. Deixa eu ver. Pode mandar perguntas aqui para mim, tá, gente, no chat, que eu vou respondendo vocês. Renata ainda está um pouco perdida. Bora, Renata, vamos entrar. São bastante informações que tem aqui, mas vocês estão vendo que ela é bem direcionada, é bem intuitiva, e se você ficar perdido mesmo assim, gente, aciona. Dizem por aí que o nosso suporte é o melhor do Brasil. Precisou, tá ali, a gente auxilia vocês, a gente direciona, manda, explica, não tem problema quanto a isso, tá? Deixa eu ver, a Nívia perguntou, o paciente precisa suplementar todos esses nutrientes ativos que estão em carências nutricionais? Nívia, ele vai direcionar ali para você, dentro do plano terapêutico, o que está afetando, o que tem mais ênfase, mas, em geral, isso te dá um direcionamento para a aplicação do seu protocolo. Então, por exemplo, tem gente que vai fazer essa análise mais refinada, né, de qualquer necessidade, com a biorressonância, tem gente que vai fazer vai solicitar exames laboratoriais mais direcionados, tem gente que vai fazer, aí vai muito da sua conduta, mas ela já está te indicando ali quais são os pontos que, baseado nesse conjunto de informações, né, são mais relevantes para aquele paciente naquele momento, coisas que estão afetando mais ele ali. Tá, interessante também para pessoas que fazem uso de canetas emagrecedoras, sim, Fernanda, totalmente. Essa questão nutricional, né, esse acompanhamento, vocês trazerem isso, porque tem muitas pessoas, né, gente,
muita gente utilizando as canetas emagrecedoras, só que, em geral, tem gente que tem um acompanhamento, tem gente que não tem, mas, de uma forma geral, mesmo quem faz um acompanhamento, a gente vê aí que essa questão, né, de reposição e a questão nutricional, né, ela não necessariamente está sendo bem conduzida. Então, você pode entrar dentro desse posicionamento como realmente o apoio. Se você utiliza a biorressonância, principalmente que a biorressonância, ela te dá isso aqui, gente, é maravilhoso. Então, vocês vão ver aqui, ó, fez a leitura de 33 sistemas, 231 marcadores, 76 estão alterados. Aí eu pergunto para vocês, gente, quanto tempo você viu ali que ela deve ter levado ali uns 2 minutos para fazer essa leitura, né? Quantas horas, aí eu vou fazer essa pergunta para vocês, mas eu já tive algumas respostas que eu fiz essa pergunta antes. Me falaram já que é uma base de 1h30, 2 horas só para fazer isso aqui, ó, nessa parte. Imagina isso com 1, 2, 10, 20, 30, 100 pacientes que você vai fazer ao longo ali do tempo, quanto que isso não vai impactar na sua qualidade de vida, no seu tempo de atendimento, na sua qualidade, inclusive terapêutica, porque são informações que, por mais que, imagina, gente, se vocês têm 6, 7, 10 atendimentos para fazer num dia, seu final de semana, como é que vai ser? Se você está com 10 pessoas, que você não consegue ali na hora ler tudo, interpretar, direcionar, você precisa trazer aquele paciente, responder os outros que geralmente estão em tratamento, que tem um monte de dúvida. Isso aqui facilita, agiliza e, principalmente, te dá uma assertividade que, de repente, é uma coisa, imagina, gente, no meio de 231 marcadores, nem se você tiver, né, tempo, 2 horas ali para colocar, chega uma hora que a gente pode deixar passar alguma coisa. E aqui não, ó, você tem. Aí eu posso clicar aqui, eu posso ir direto só nos alterados, então ele mostra aqui, por exemplo, cardiovascular e cerebral. Tem 7 alterados. Aí ele vai me mostrar que, ó, isso aqui tá normal, isso aqui, ó, mas isso aqui tá alterado. Aí você consegue já olhar direto nisso aqui, ó. Então, ó, consumo de oxigênio no miocárdio tá anormal. Aí aqui, se eu vou na função gastrointestinal, tá mostrando que, ó, coeficiente de secreção de pepsina tá anormal. Função do intestino, aí ele vai trazendo os marcadores, tá vendo? Ó, de 4, 3 estão alterados. Aí vai mostrar aqui. Parte do fígado, não, pelo menos o fígado tá bom, né? Vesícula biliar, aí vem aqui, ó, função renal, a mesma coisa. Aí ele vai te dar o lugar certo para você olhar. Então, se você precisar se aprofundar em alguma coisa, aí você já consegue, a partir das informações aqui, ir direto no X da questão, ao invés de ficar procurando aqui dentro esses 231 marcadores, ver o que é relevante e o que não é. Então, isso aqui, ó, facilita muito, isso aqui agiliza muito, também de tempo. Isso vale para os exames, isso vale dos exames laboratoriais, né? Isso vale também aqui para a biorressonância. Então, das duas. E o que é mais legal? Que agora a gente vai avançar para, salvamos isso daqui, né? Vamos voltar ali para o perfil do paciente e fazer o que é agora, porque ele te dá um checklist aqui, ó, anamnese, foi, pré-consulta, os exames, biorressonância, e aí agora nós vamos fazer o nosso relatório para fazer, né, gerar aqui essa identificação do que nesse caso aqui está acontecendo. Depois eu vou mostrar para vocês que, como eu tenho outros ali, ó, já salvo, ele vai mostrar, ó, o comparativo. Então, eu tenho um comparativo de marcadores aqui, que vai me trazer, ó, então, ó, em relacionado a esse aqui, com esses aqui, ó, ele vai me mostrar, ó, as datas, ó, a creatinina daqui, ó, como que estava nessa data, como que estava no outro. Esse daqui, ó, como eu peguei exames, isso aqui são exames que eu coloquei, eu fiz pessoas diferentes, né, então ele está dando uma diferença aqui, mas vocês conseguem ver como que, o comparativo, né, quando a pessoa retorna do que avançou, o que melhorou, então, tanto na parte de exames, tem a parte aqui do nosso relatório, né, que é o que nós vamos fazer agora, a gente vai pegar aqui, dessa data, 23, e a gente vai fazer um relatório clínico usando a nossa IA para fazer
panorama, construção do panorama geral. Aí vai unir todas essas informações. O que veio na pré-consulta, o que veio na anamnese, o que veio nos exames laboratoriais, no caso da biorressonância, que eu coloquei biorressonância aqui também. Gente, como neste caso aqui, eu estou pegando, eu respondi de forma aleatória para vocês verem, né, um perfil e tudo mais, se vocês querem ver o caso, assim, né, a elaboração de um caso clínico real, é legal vocês estarem numa das aulas da Adri, que ela vai trazer, a Adri Andrade, ela vai trazer esses conteúdos, assim, estudo mesmo de caso, mostrando para vocês dentro dessa parte, que vai estar mais preciso, tá? Mas, vocês vão ver aqui, ó, que ele vai gerar 2 relatórios. Ele gera o profissional, que é o seu, e ele gera o do paciente, aqui também. Então, é bem bacana, porque ele já vem aqui, ó, com o nome, como vocês viram lá no início, tava lá, né, o nome tava Clube Integrativo, que eu tinha colocado, mas aqui aparece seu nome, aqui sua logo, aqui seu telefone, não, aqui é o seu número de registro profissional, sua especialidade, o telefone aqui. Esse relatório você pode baixar ele em PDF, tanto para você salvar para você, quanto o do seu paciente também, você pode enviar, e aqui ele vai te trazer um relatório clínico geral muito, muito completo. Primeiro, ele vai trazer aqui, ó, prioridades, porque ele vai mostrar, por exemplo, aqui, ó, o que é prioridade nesse caso? Considerando o contexto, né? Ó, restauração da barreira intestinal e a erradicação da cândida, pois a desbiose alimenta a inflamação sistêmica e a psoríase. Como eu fui marcando aleatoriamente, eu não vi o que eu coloquei ali, mas está relacionando a essa parte, tá? Então, ele vai trazer, ó, suporte nutricional para compensar os depletados pela fenitoína, que foi algum medicamento que eu devo ter marcado ali, e furosemida. Então, ele já está trazendo aqui o que nós precisamos em termos de suporte nutricional. Aí vem modulação do eixo HPA para o controle da ansiedade e restauração do sono, protocolo de quelação para suporte hepático e a eliminação dos metais pesados, que aqui já foram identificados também. Aí ele vem aqui na parte, trazendo para você, relacionado às queixas daquela pessoa, né, perguntas de aprofundamento, para você deixar registrado aqui, ó, então, qual que é a frequência e o tipo de proteína animal que a pessoa consome, né, considerando que a ureia e a queratina sugerem que a ingestão, ela está baixa ou está acontecendo uma má digestão. Então, a pessoa vai te responder, então você já consegue saber se ela está tendo uma ingestão baixa ou se a digestão dela não está sendo feita corretamente. Ó, psoríase e alergia, elas pioram com o consumo do glúten ou do leite? Ou é em períodos de maior estresse emocional? Isso aqui também já te dá um direcionamento mais específico. Isso aqui são perguntas que, para cada paciente, dependendo do contexto, dos sintomas, né, que ele te trouxer, ele vai te dar perguntas de aprofundamento mais direcionadas para você se aprofundar e entender melhor sobre aquele contexto. Aí você pode salvar as respostas aqui, e aqui ele tem um resumo, então vai trazer, ó, paciente, o quadro clínico dela, está mostrando um complexo colapso multissistêmico, porque eu saio marcando tudo, claro, né, gente? Mas ele vai trazer, como eu falei para vocês, se vocês querem a parte aí demonstrativos e reais, e aí façam de vocês também, eu vou deixar para vocês o convite, vocês estão aqui conhecendo, vocês têm que aproveitar este mês, que é nosso mês de aniversário do clube, e por isso nós estamos fazendo esse combo, que é um presente maravilhoso para vocês aqui, e vocês vão ter a oportunidade de fazer. O de vocês, que é o que eu recomendo, façam o seu para você ter a experiência mesmo do cliente, coloca os seus exames, faz a sua anamnese do jeito que eu fiz ali, né, detalhadinha, colocando. Não do jeito que eu fiz clicando aleatório, mas colocando suas informações, coloca a sua biorressonância, se você tiver, a sua experiência terapêutica ali, eu tenho certeza que se você fizer, você vai se apaixonar, que é o feedback que eu estou recebendo de todo mundo que está fazendo. Então, é um olhar muito aprofundado. Então, ele traz aqui o resumo, ele vai fazer para você o levantamento não dentro do contexto, ele vai mostrar o que você precisa fazer para direcionar, principalmente na parte da queixa principal da pessoa, ela vai mostrar achados que foram feitos nesse rastreio integrativo, então coisas relacionadas àquelas questões, na parte laboratorial, de onde vieram as principais questões, o que está acontecendo, então ele traz aqui bem interessante, então por exemplo aqui, ó, ureia em 20 miligramas e creatinina em 0,67,
Ó, são os achados críticos, indicam uma baixa reserva proteica, baixa produção de ácido clorídrico no estômago, uma redução da massa e da massa muscular funcional. Quase que foi um trava-língua. Ó, glicemia 75 está no limite do inferior ideal, que é somado a queixa da hipoglicemia e palpitação, sugere uma instabilidade glicêmica e exaustão de glicogênio hepático. Aí vem mostrando aqui, ó, o uso da fetitoína, que é um anticonvulsionante, é um fator de depletação conhecido de folato, vitamina D, B12 e cálcio, que corrobora com a osteopenia ou ostopenia, gente? Lembrando que eu não sou terapeuta, então não me julguem por isso. Essa parte aqui eu não sei. Meu negócio é captação de clientes. Tá, névoa mental relatados. E aí ele já trouxe aqui dentro do contexto dos exames laboratoriais o que está mostrando, direcionando para o seu protocolo, né? A parte dos eixos alterados, ele trouxe aqui também, hipóteses metabólicas, ele já mostrou aqui, ó, síndrome de permeabilidade intestinal, supercrescimento fungídico, como drive inflamatório central, aí vem aqui, número 1, 2, ele está trazendo aqui, né, por relação, direcionamento terapêutico, aqui já adicionado, e lembrando que nessa parte, tem o plano aqui, ó, plano terapêutico sugerido, dentro da parte de sugestões de mudança específica, atualização que entra essa semana também, tá, gente? Uma parte de sugestões alimentares personalizada para o paciente também, que vai chegar no relatório dele para você entregar já direcionado, completinho também, tá? Uma atualização que nós vamos ter nessa próxima semana, tá? E aí vem já plano terapêutico aqui sugerido, já, ó, com fase 1, 2 e 3. Então, ó, de 0 a 30 dias, depois de 30 a 60 e 90. Os próximos passos aqui já tem exames sugeridos. Então, por exemplo, você adicionou exames ali, baseado em todo esse contexto, você vai ver, ele mostra aqui, ó, alta prioridade, ferritina e perfil de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, com homocisteína, mais o cortisol salivar. Aí ele está mostrando como alta prioridade. Aí, se você vai também no seu entendimento, ó, isso aqui eu acho interessante, mas isso aqui eu acho que não é necessário agora. Então, você pode tirar, se você não quiser, e aí você pode aqui, ó, já gerar a solicitação desses exames, porque se você fez a sua configuração, né, direitinho ali que eu mostrei já no início, ó, já vai aparecer, não é esse, já vai aparecer para você, aí ali aqui, ó, aparecendo direitinho, tá vendo? Que aí, aqui no meu que estava assim, né, gente? Mas o seu vai estar aqui seu nome, seu registro, já suas informações. Se você tiver colocado a sua assinatura digital, eu vou colocar a minha depois para vocês verem como é que fica, já vai aparecer assinado aqui e já com as solicitações aqui do que tem ali, tá? Então, pode ser desse aqui, quero pedir outros ainda, aí você consegue fazer aqui também dentro dessa parte de exames. Então, fica salvo aqui, né, esses registros todos, essa avaliação, tudo do seu paciente, ó, os relatórios, aí conforme você for fazendo, vão ser gerados, pode ser que seja gerados outros, né, que vão estar aqui, ó, tá vendo, ó, relatório vinculado à anamnese, ó, do dia 8 de julho, então esse daqui é um outro, que trouxe um outro perfil, com outro contexto, tá vendo? O do outro dia, então, a cada vez que a pessoa for, né, você consegue ir vendo o acompanhamento e a evolução dela, a parte de exames também. Então, eu tenho testadores, ó, essa daqui do dia 23, eu tenho a outra que é do dia 8, aí você consegue ir marcando tudo. A anamnese também é a mesma coisa. Então, você tem a anamnese de hoje, mas a pessoa voltou daqui a um mês, aí pode ser que você vá fazer outra, ou não, só daqui 3 meses, entendeu? Então, pode ser, e aqui você fica com uma visão geral do seu paciente também. Então, você tem toda essa estrutura aqui dentro. E não é só isso. Como eu mostrei para vocês, na parte dos exames laboratoriais, você tem como aqui os perfis, tá, dos modelos. Então, por exemplo, solicitação de exames agora, tá, que eu vou mostrar para vocês. Então, a leitura, a interpretação, vocês já viram como é que funciona, e aqui nós temos os modelos. Então, você pode fazer os seus próprios. Eu tenho um modelo aqui, vamos supor. A minha parte é capilar, vamos supor. Capilar.
Capilar. O capilar. Então, para o meu capilar, para mim é importante saber sobre a ferritina, o ferro, o G6PD, porque eu faço protocolo com ozonioterapia, a transferritina é importante. Aí eu preciso saber sobre o T3 livre, o T4 total, glicemia não é importante, deixa eu ver, a vitamina, a vitamina E, a vitamina A e a vitamina B5 são muito importantes para essa parte também, eu preciso saber. Magnésio e zinco também são. E aí, o cortisol, vamos supor, o cortisol e a progesterona também. Então, eu vou e salvo esse meu modelo, e aí, ó, eu tenho meu modelo capilar. Então, quando eu vier, por exemplo, cheguei um paciente, que o protocolo é esse, eu já só clico aqui, porque eu já tenho todos os marcadores aqui certinho para eu fazer a minha solicitação. Então, aqui vocês têm modelos, ó, hemograma completo, vamos supor, nesse caso aqui, né, hemograma completo, já tem ali especificações. Aí, vamos lá, aí tem os nossos pré-definidos, então você pode salvar para você, se você quiser salvar, por exemplo, perfil tiroidiano completo. Você clica aqui, ó, você vai ver que eles já têm, ó, os marcadores próprios aqui. Eu quero, ó, tá vendo? Eu achei legal esses daqui, mas eu acho que para ficar um perfil tiroidiano completíssimo, eu gosto que tenha a T4 total, a T3 total, eu gosto que tenha temperatura basal, iodo, salivar e tudo, eu quero que tenha tudo. Aí você já faz o seu, salva seu modelinho personalizado, que você vai ter ali já do jeitinho que você precisa, tá? Então tem, ó, perfil masculino completo, perfil feminino completo, perfil renal, mitocondrial energia, saúde óssea, cardiometabólico, hepático, anemia e ferro, imunológico, nutricional, inflamatório, tudo já aqui, e você também pode criar o seu. Uma das coisas que a gente fez questão e a gente vai fazer sempre é que vocês possam utilizar dentro da terapia do jeito de vocês, do seu protocolo, do seu jeito, com o seu tempero, sabe? Não é para ser uma ferramenta engessada, isso aqui é realmente para ser um facilitador na vida de vocês. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, a gente tem a biblioteca dos marcadores, é aquilo que eu falei para vocês. Vamos supor que você siga a metodologia, né, A, B ou C, né, do fulano, ciclano, bertano, é diferente do que está aqui, não tem problema. Lembrando que tem isso aqui também, ó, ele mostra, quando ele vai fazer a leitura, lá na parte de interpretação, ele já vai identificar qual é o gênero, e também pela idade, ele consegue ver, e aí o que ele vai te mostrar ali é já baseado dentro do diferencial do perfil, tá? E aí você consegue colocar aqui, Natália, mas então, no meu caso, vamos supor, o doutor fulano, que é o que eu sigo, ela fala que a ferritina, o mínimo tem que ser, vamos supor, ao invés de 70, o mínimo tem que ser 50, e o máximo tem que ser 100. Essa metodologia que você segue, você pode clicar aqui, ó, colocar, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, personalizado, então que já está no seu padrão, e seguir dentro do que faz sentido para a metodologia que você trabalha, entendeu? Então, você consegue fazer isso aqui, caso você queira adicionar um marcador que não tem aqui, você consegue também, então você consegue personalizar nessa parte, você consegue também, nos seus protocolos, criar seus próprios protocolos, colocar aqui dentro, seja de suplementação, de conduta nutricional, conduta terapêutica, procedimento, outros. Então, você tem como colocar aqui, ó, tá? Deixar aqui salvo para você já utilizar. Então, vamos colocar aqui. Reposição de ferro. Você consegue colocar ele aqui e salvar, e trazer, e aí ele vai ficar aqui, ó, dentro dos modelos, tá vendo? E você consegue ter aqui também, esse daqui, ó, deixa eu fechar esse aqui, ó, deixa eu fechar. Então, tem os seus protocolos pessoais e tem também os modelos, tá vendo? Então, tem alguns modelos aqui também. Aí, vamos supor, por exemplo, protocolo, esse daqui é o quê?
metamorfose, de aceleração e saciedade, 60 dias. Aí, tá, gente, nós temos a nossa biblioteca, que é colaborativa. O que isso significa? Que dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo de profissionais que colocam os protocolos próprios deles, já validados, igual aqui, tá vendo aqui, ó, por exemplo, tem os protocolos aqui específicos, que, caso você queira, você pode também ter acesso dentro dessa parte. Então, tem um grupo específico, não é aberto para todo mundo, né, gente, todos os protocolos, precisa ter um nível de critério ali, mas que tem também. Então, você tem como ter os seus próprios protocolos, tem alguns modelos de protocolos específicos aqui também adicionados, tá bom? E, deixa eu ver o que mais, aí tá, dá para vocês colocarem, tá vendo? Seja de suplementação, de conduta nutricional, terapêutica, tarará, tudo aí certinho e direitinho. E uma novidade que logo em breve teremos por aqui, os agendamentos, né? Então, você vai conseguir integrar realmente. Pessoal, o Integra Lab, ele tem como objetivo o quê? Fazer com que você tenha em um lugar com eficiência, com qualidade, com realmente uma expertise aprofundada, porque você tem uma inteligência artificial que trabalha de forma atuante e profunda, com conhecimento específico dentro das integrativas, né, que a gente trabalha toda nessa construção de base, é para que você tenha isso aqui dentro, é para que você tenha direcionamento, praticidade e a sua conduta clínica, o seu dia a dia, funcionar como o seu prontuário eletrônico, onde você vai ter os registros. Teve uma pessoa que me perguntou, Natália, em relação a essa questão de Anvisa, documentação, eu posso utilizar? Sim, gente, vocês podem, tá dentro da legalidade, exclui com que vocês fiquem tendo que guardar aquele monte de ficha, de papel, porque faz parte, né, dentro da parte organizacional aí e de administrativo, essas questões, mas vocês, aí, o que você deve ter do seu paciente? O prontuário, que pode ser físico ou pode ser eletrônico. Então, o Integra Lab, ele serve como esse prontuário, esse lugar onde você armazena e deixa tudo em ordem. Então, isso também facilita nesse sentido para vocês. Então, trazer mais essa segurança na condução. E você vê que aqui dentro você consegue ter toda a estrutura que você precisa. Para além de um bom atendimento, além de facilidade, ele vai trazer para você um nível AAA de conduta, porque essa ferramenta, eu estou recebendo esse feedback todos os dias, né? Falei assim, Natália, todos os dias eu converso com uma pessoa que me fala, eu conheço outras ferramentas e a de vocês é muito superior. Eu tenho conhecimento de uma ou de outra, mas que tem tudo ali, e com esse nível de entrega, é só no Integra Lab. E nós estamos num momento de presentear vocês. Então, para quem está aqui, aí eu quero que vocês me respondam, pode fazer perguntas, podem tirar dúvidas, mas eu quero trazer para vocês, principalmente do que nós estamos liberando, que é realmente um presente, gente. É um presente para quem? Primeiro que nós estamos comemorando nesse mês de julho, o nosso aniversário do Clube Integrativo. E o Clube Integrativo, então, uma união para vocês aqui. Então, na sua parte clínica, o Integra Lab, ele vai te ajudar. E o Clube Integrativo, na sua parte de marketing e captação. Então, a gente fez essa união dos dois mundos para que você tenha essa integração, que aí integra tudo mesmo. Então, além dessa parte toda que eu mostrei para vocês, da pré-consulta inteligente, da solicitação de exames, da biorressonância, mapa de desbiose, sinergia antagonismo nutricional, relatório personalizado com a sua marca, anamnese integrativa, leitura e interpretação de exames, cruzamento de sintomas, nutrientes, a parte de interação dos medicamentos com os nutrientes também depletados, biblioteca de protocolo, IA especialista, tudo isso está unido à parte de marketing captação, com uma metodologia já nossa própria, uma inteligência artificial específica, estrategista para te ajudar na parte de conteúdo, além também de ter conteúdos lá dentro, prontos, específicos, exclusivos das integrativas, todos os meses conteúdos novos para você. Então, está tudo unido aqui em uma única assinatura. Então, tudo isso que vocês viram aqui no Integra Lab, junto com o Clube Integrativo. E aí, lá dentro do clube, você tem
trilhas de missões guiadas para te ajudar dentro dessa parte, todos os dias. Tem gente que fala comigo, nossa, ouvi muito isso. Natália, eu não sei nada de marketing, não entendo, eu não gosto, eu me desespero porque eu não sei por onde começar. Então, o clube e as trilhas, eles funcionam exatamente para isso. Você não precisa saber, você não precisa conhecer, você não precisa aprender. Você tem uma inteligência artificial, mas mini missões, então mini ações que você tem que fazer a cada dia, você não precisa pensar, você não precisa nada, já está ali pronto, é só você executar junto com a IA que faz para você. Então, você conduzindo ali, você vai ter essa estrutura que você precisa para ter um bom posicionamento, direcionar sua comunicação para o seu público, utilizando ali nossa vitrine, que são as redes sociais, né, e fazer com que essas pessoas, elas vejam você como realmente um profissional que ela deve procurar para resolver uma questão específica. Então, se você não entende, se você não tem paciência, se você não gosta, você não sabe essa parte do marketing, das vendas, da captação, é lá dentro do clube que você vai ter tudo isso. Então, o que nós estamos fazendo? Unindo, eu falo que é um presente, né, gente, mas estamos unindo junto o IntegraLab, junto com o Clube Integrativo, dois produtos que têm um propósito só, que é uma combinação para te ajudar. Então, unir essa parte do seu conhecimento e transformar isso em resultado financeiro. Então, essas duas coisas juntas, uma potencializando a outra, e nós estamos nessa reta, a gente já está com mais chegando na metade aqui das vagas preenchidas, então nós estamos trazendo para vocês uma oferta única, exclusiva, que não se repetirá dentro do combo, né, principal, no combo anual, saindo a R$ 99 mensal, no anual, as duas assinaturas. Então, hoje, nós temos o seguinte, gente, só uma assinatura, aí eu vou mostrar para vocês que tem aqui 3, mas qual que é a melhor opção? É a do anual, que sai a R$ 99 por mês. Então, se você fosse fazer as duas juntas, sairia a R$ 228 por mês. Quando ou terminarem essas vagas, ou quando terminar este mês, nós vamos encerrar, e aí, se você quiser fazer, aí é pagando as assinaturas individualmente, né, ou o valor de 149, que vai ser esse plano aqui do IntegraLab, que é tudo que eu mostrei para vocês aqui, e junto, se você for fazer dentro do clube, a gente tem, a partir de 79, a assinatura. Então, seriam duas assinaturas que juntas, 228. Natália, quero fazer, quero aproveitar, mas não tenho certeza, ainda estou em dúvida. Você tem 7 dias para fazer, analisar, ver se é isso, se faz sentido para você, se está dentro do seu contexto, e se você achar, nossa, não é isso, não me adaptei, não sei, qualquer coisa nesse sentido, a gente garante para você o reembolso total, sem nenhum problema. O que nós queremos é que você utilize, mas eu tenho certeza que você não vai querer, porque o que nós estamos tendo aqui é gente que entrou no mensal e pediu para fazer o upgrade do anual, porque quer estar dentro e gostou muito. Então, dentro dessa parte, você faz o pagamento do anual, se você quiser dividir, né, fica 12 de 99 no mês no cartão, mas no pagamento anual. Ou, Natália, nossa, não tem limite no cartão, não vou conseguir fazer nesse formato, ainda assim vai ser vantajoso se você assinar no plano mensal, que aí é o pagamento recorrente, né, dos dois, no caso do combo, que vai sair a 149 mensal. Ah, Natália, não sei, não preciso de marketing, essa parte de captação eu já domino, já sei tudo, já está saindo cliente aqui pelas beiradas, não quero só IntegraLab. Ainda assim é vantagem, porque a assinatura vai sair a 129 este mês. Depois, aí ela atualiza, que vai ser o 149, que vai custar a assinatura do IntegraLab dentro desse plano, tá, gente? Então, vou responder perguntas, vou tirar dúvidas de vocês. Se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu mostre, eu já vou mostrar aqui dentro, aí vocês só me sinalizem, tá bom? Se tiver alguma coisa específica, eu acho que eu só não mostrei essa parte aqui das métricas, né? Que isso aqui é um painel geral para vocês, né? Então, vocês vão ter aqui, por exemplo, na medida que tiverem pacientes cadastrados, vai aparecendo aqui para vocês quantos pacientes foram, quantas consultas, aí aqui vocês vão ver o seguinte, ó, tem 2 pacientes e 3 consultas, por quê?
porque eu fiz 2 consultas de um mesmo paciente. Então, ele mostra aqui quantos estão em andamento, quantos exames foram, quantos relatórios, como é que está a taxa de retorno. Isso aqui traz informações para você e te dá insumos para você ver, por exemplo, aqui, ó, consultas realizadas a cada mês. Então, você vai ver, nossa, o mês de março teve o mês de março teve uma melhora em relação ao mês de janeiro, o de fevereiro teve. Aí você consegue acompanhar o histórico de evolução do seu negócio, né? Você consegue ver, essa parte aqui é dos marcadores mais alterados, isso aqui é muito legal, isso aqui para vocês terem, né, uma análise clínica também mais aprofundada, mas isso aqui te dá gancho para fazer campanha, porque eu gosto dessa parte, né, gente? Minha parte é essa, captar cliente. Então, isso aqui fazer campanha, isso aqui te dá gancho para fazer campanha, que é uma beleza, porque aí você pega e faz assim, uma coisa simples. Isso aqui, gente, ajuda vocês a retomarem. Sabe aquele cliente que vai e some, ou a pessoa que veio, fez o negócio, fez a consulta, fez a análise e tudo mais, mas não fechou? Você tem gancho para fazer isso aqui, ó. Você pega isso aqui, por exemplo. Como eu tenho poucas informações aqui, vão aparecer esses dados, porque só coloquei daqueles exames, né? Mas aqui ele vai mostrar, por exemplo, aí você vai ver aqui, vamos supor que tenha 30 pacientes aqui, os marcadores mais alterados que vão aparecer, por exemplo, ali é vitamina D, então vamos supor que é uma coisa bem recorrente, né? Aí você pode usar isso como gancho de campanha, você vai gravar um áudio de 1 minuto o áudio, gente, falando exatamente disso. Ó, gente, eu tô fazendo, tô te mandando essa mensagem, você escreve o nome da pessoa, né? Você grava um áudio só. Vou ensinar para vocês uma coisa, gente, que é muito prático, mas se você tá querendo salvar a semana, lotar sua próxima leva, né? Fechar o mês com 10, vocês vão fazer isso. Você vai pegar, aí escreve, oi fulano, o nome do fulano. Você vai gravar um único áudio, você encaminha e depois você só coloca o nome da pessoa, tá, gente? Fulano, ó, tô te mandando mensagem, porque eu tô fazendo uma análise aqui dos nossos prontuários, eu vi um dado que me chamou muita atenção e é uma coisa que é muito importante. Um dos marcadores que eu estou vendo que é mais alterado na maioria das pessoas que chegam aqui, na parte dos exames laboratoriais, está sendo a vitamina D baixa, em uma grande parte da pessoa, a maioria das pessoas que chegam aqui estão com esse marcador baixo, e isso faz o quê, fulano? Pessoa que está com a vitamina D baixa, vai ter mais cansaço, dificuldade na absorção do ferro, dos nutrientes, aí vocês estão vendo que eu estou falando não como terapeuta, né, gente? Porque não é essa a minha parte, mas estou te dando um exemplo. Então, o que acontece quando a pessoa está com essa vitamina D baixa? Além dela sentir esses sintomas, ela ainda não vai conseguir absorver certos nutrientes. Então, pessoa que está com fadiga, pessoa que está com cansaço que não passa, questão de dores, ou mesmo se já faz alguma suplementação e aí no caso a vitamina D, ela não está boa, isso vai fazer com que você acabe jogando suplemento fora, ou que você acabe não tendo retorno. Então, mesmo que você tome um analgésico, você vai estar inflamado, porque seu corpo ele não está absorvendo bem, ou a vitamina D, ela que vai ser a vitamina D ou qualquer outro exemplo, tá, gente? Para o funcionamento do seu organismo. Então, estou te mandando essa mensagem para saber de você, se você, por acaso, como já tem um tempo que você não vem aqui, se você está tendo algum desses sintomas, que se tiver, provavelmente você está dentro dessas pessoas aqui que está com uma vitamina D baixa, então eu vou te indicar que a gente já faça, se for o caso, a gente já marcar uma consulta para a gente verificar isso. Aí, o que vai acontecer? Então, eu resumindo, né, gente, é um áudio que fica assim, 1 minuto e pouquinho. Você usa o marcador que é relevante ou o gancho que é relevante. Isso daí pode ser para marcador, isso daí pode ser para um sintoma específico. Eu tenho recebido gente que, né, mulheres, eu estou percebendo aqui que mulheres acima do 35, de forma unânime, estão reclamando muito da questão da digestão. Inchaço abdominal, aquela sensação de a comida, né, que fica o dia todo no estômago e não digere, e aí você vai usar esse mesmo contexto para fazer várias coisas. Sempre, sempre, sempre eu faço esse tipo de campanha e tem resultados muito bons, porque aí a pessoa pega o gancho, nossa, realmente eu tô com aquilo, nossa, realmente eu tenho que ver esse negócio, nossa, eu acho que é isso mesmo, porque eu tô sentindo tal e tal coisa. Aí ela vai pegar, você já tem um gancho do contexto da pessoa para levar ela para o agendamento. Então, funciona muito bem. Tá, gente, deixa eu ler para vocês, então. Aí tá, voltando aqui,
Então, traz esses resumos. Vocês vão ver, gente, que a gente tem, além dessa parte terapêutica, clínica, de análise científica e tudo mais, que nós temos, inclusive, né, o nosso setor responsável por essa parte, tudo que está aqui dentro, eu estou colocando a minha visão como estrategista, a minha parte, porque o que é a minha parte? O que eu faço de melhor? É ajudar vocês, como profissionais, a ganharem dinheiro com o que vocês fazem. Vocês têm muito conhecimento, vocês já investiram muito, vocês têm já todas as ferramentas, mas eu vejo que essa dificuldade em transformar isso. Então, a minha visão é sempre olhando como que isso aqui, como que essa funcionalidade, como que essa parte, como que isso aqui vai fazer esse profissional vender mais, como que vai fazer com que ele seja percebido com maior valor, como que vai fazer com que o paciente ele engaje mais no tratamento, como que vai fazer com que essa pessoa ela volte, com que ela tenha mais resultado. Então, tem esse olhar meu para tudo. Então, seja nas ferramentas que a gente já tem aqui, e eu sempre vou compartilhar com vocês também dessa visão, porque é importante, né, gente? O objetivo é que vocês alcancem mais pessoas, com que vocês prosperem, com que vocês já sabem fazer. A técnica vocês já têm. O nosso objetivo é fazer com que as ferramentas que a gente traz, a metodologia, o conhecimento e a direção, né, com a nossa experiência, é que vocês, a partir disso, prosperem, alcancem mais pessoas, e avancem, porque o conhecimento de vocês realmente salva vidas. Eu tenho essa experiência, e eu vejo isso todos os dias, né, conversando com vocês. Então, esse é o nosso ponto, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, e aí, não, o WhatsApp não abre agora, não. Ah, meu pai. Não, calma. Foi só um alarme falso. Eu vou responder as perguntas de vocês. O WhatsApp, quando ele cisma de abrir, ele trava tudo aqui. Tá. Então, agora, vou responder as perguntas de vocês. Tá. Você consegue ler? Gente, se não temos cão, caçaremos com gatos. Agora, vou ter que voltar por aqui, vou responder as perguntas de vocês. Mas eu acho melhor até fechar aqui, porque travou o meu computador ali, o WhatsApp resolveu abrir, e aí ele simplesmente cai. Mas eu vou responder vocês por aqui, tá bom? Oi, teste som. Estão me ouvindo, gente? Estavam já me ouvindo antes? Eu vou compartilhar minha tela, mas eu vou fechar aqui para não corrermos o risco de travar, tá bom? Estou aqui. Vou ter que desconectar daqui. Tá, mas eu vou lá responder as perguntas, tirar as dúvidas de vocês.
Hum. Pronto. Vamos lá, agora eu vou responder as perguntas que estão aqui no chat. Bora. Vou entrar aqui, então, de novo com o meu login. Tem alguma coisa... Ah, deixa eu ver, vou ter que entrar aqui. Qualquer coisa eu vou no computador. Voltou, não? Tá. Gente, então tá, vou responder perguntas, tirar dúvidas de vocês. Tive que abrir outro perfil aqui para vocês verem. Então tá. Vamos lá, facilitou muito. Tá, 8h49. Tá. Nos casos, interagente, tem análise. Análise ao scan? Não entendi a pergunta. Análise ao scan. Tá. Show. Se o paciente na pré-consulta já tiver inserido o exame laboratorial, ele vai aparecer aí nesse campo? Sim, Jusilene, ele aparece ali dentro, tá? Essa parte. Do perfil do paciente, tá? Se ele tiver inserido, aí aqui, ó, aí aqui você vem paciente, né? Aí coloca aqui, abre o perfil da pessoa, e aqui na parte dos exames, ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Aqui, na lista, tá? Os inseridos por ele. Onde adquirir esses testadores? A parte dos testadores, gente, eu não sei dizer para vocês em relação à parte dos testadores, mas provavelmente a gente deve ter ali, né, algum... Lá no grupo. Lá no grupo, gente, a gente tem um grupo do IntegraLab. E a gente tem um grupo também dos alunos do clube. Voltou, né? Pode ir. Eu volto por aí, o que eu faço? Tá. Os alunos do clube. Baixa no computador. Uhum. Então, aí o que eu vou mandar para vocês, gente, aqui, ó, o link para quem ainda não se inscreveu, tá aqui dentro, tá? Vamos até o dia 31, ou até se esgotarem as vagas nessa oferta, como eu disse para vocês. Nós vamos fazer ali Então, essa parte, né, vocês podem trocar informações, porque os grupos de alunos, eles são abertos, então, provavelmente, quem utiliza essas ferramentas pode compartilhar com vocês de onde vende, tá? Se fosse para colocar da biorressonância, colocaria o resumo do relatório, o primário, o secundário. Não entendi a pergunta, Wedge. Pode pedir a parte que o paciente preenche, tipo uma pré-consulta, e a gente mandar o link para o paciente? Pode pedir a parte que o paciente preenche, tipo uma pré-consulta? Não sei se, eu acho que, Ed, eu não sei se você estava no início da aula, mas é justamente essa parte. A gente tem ali, gera o seu link, né, que ele fica aqui no seu painel, nas configurações, quando você faz, aí fica aqui, aí seu link, e aí você envia para o paciente a pré-consulta, aí ele faz lá, colocando as informações, e aí vai aparecer tudo certinho para ele. Tá. Maris falou sobre ferramentas como iridologia, microscopia de campo escuro. Como eu te falei, Maris, eu acho que já tinha respondido isso em uma outra aula. Na medida, assim, o nosso foco hoje é trazer uma abrangência maior, principalmente, né, dessa parte, em expandir nesse sentido, a parte de exames laboratoriais, essa análise, né, as informações, carências nutricionais, e principalmente nessa terapêutica que é mais abrangente, né, que é o que a maioria faz, então trabalha nesse sentido. Então, essas terapias que são mais específicas, pode ser que lá na frente, né, na medida do que a gente tenha essa necessidade, tem muitos profissionais aqui dentro, né, que utilizem essa técnica, a gente pode inserir, mas hoje não está dentro do nosso escopo, porque a gente vai focar nessa parte
principalmente, né, agora, por exemplo, a gente está trabalhando na parte de expansão aí no caso dos medicamentos e os protocolos de injetáveis. Então, a gente vai focar nisso porque abrange a maioria, né? Então, essas terapias, por exemplo, iridologia, mesmo a microscopia, né, de campo escuro é um pouco mais, não tem tantos ainda terapeutas, pelo menos não na nossa plataforma, né, que justifique essa prioridade agora, tá? Mas no futuro pode ser que sim exista, conforme a necessidade. Então, tudo que a gente faz aqui é sempre para abranger o que é a necessidade de vocês, né, e da maioria. Dúvida, cada retorno de consulta faz-se todo o processo novamente? Não, Juscelene, vai da forma com que você vai conduzir, né, o tratamento, as etapas, pode ser que você sinta necessidade de fazer a anamnese, ou só ali no caso a pré-consulta, né, para ele ah, colocar os sintomas dele, ou que você vai colocar, né, vai repetir os exames laboratoriais, aí vai dar da sua prática. Aí tudo é opcional, tá dentro desse processo. Vai do que você quiser. Eu vou fazer novos testes de biorressonância, aí você pode ir adicionando ali, tá? Natália, mostra como faz para deletar o exame anexado errado e inserir o correto. Ô, Renata, aqui, ó, você vai aqui na parte dos... Aliás, não. Você vai na parte do paciente, se você já adicionou, né? Você vai aqui na parte do paciente, você vai clicar aqui e aqui, ó, aparece exames. Aí aqui embaixo, ó, nos exames, vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Exames. Aí você vê qual que é e você pode aqui excluir e aqui você pode adicionar um novo, tá? É na parte do paciente. Tem um local, preciso. Não, tem um local, caso precise incluir um exame que não está salvo no sistema. Ah, sim, o Valderes. Val, vou falar assim, Val. Sim, Val, você consegue sim. É esse mesmo lugar que eu mostrei aqui. Você vai dentro do paciente, né? Selecionando o paciente específico, que já está selecionado. Aí aqui, ó, tanto aqui, ó, uma anamnese, quero fazer uma nova anamnese, você vai entrar aqui, quero fazer um novo exame, ou consultar o que já foi feito, ou uma biorressonância, vai ficar aqui dentro, tá? Ou um novo relatório, a mesma coisa. Então, tudo aparece o histórico aqui, então, caso você queira, seja consultar um outro, né? Ou criar um novo, você consegue fazer por aqui. Então, no caso do exame, é isso paciente, exames, aqui embaixo, você vai adicionar um novo exame, tá bom? Sugerir que inserisse em termos de consentimento, muito bom, Juscelene, em termos de consentimento, já está dentro das nossas atualizações. Gente, esse mês, nós já tivemos, nós lançamos, né, o Integra Lab, nós já tivemos atualizações nesses sentidos e é uma das vantagens. Por exemplo, a Juscelene é uma das nossas beta, né? As nossas assinantes betas, e lá dentro do grupo tem todas essas sugestões, nesse espaço para trazer sugestões, adicionar, e conforme vocês estão trazendo, a gente já tem uma listinha ali de sugestões que todos os dias, quando vocês entram aqui dentro da plataforma, vocês vão ver que vai aparecer para vocês ali assim um quadrinho que mostra as atualizações que já foram feitas e inseridas. Então, isso é uma das coisas legais também que a gente tem nesse momento. Espaço para colocar bioimpedância. A parte da bioimpedância é uma das coisas também que nós já colocamos e ela vai entrar aqui, ó, na parte da anamnese física, tá? Então, a gente tem a parte aqui, ó, no caso, anamnese integrativa, aí a gente tem isso aqui, ó, deixa eu selecionar o paciente. Essa parte aqui, ó, de exame físico já está confirmado, tá? Então, tem essa parte aqui, essas partes gerais, a bioimpedância, e vai estar aqui foto também, né? Porque tem gente que tem essa necessidade, né? De foto, depois registro de imagem, vai ficar aqui nessa parte do exame físico, tá, pessoal? Então, vocês vão conseguir, logo em breve, ter essa atualização que vai estar aqui nessa parte para vocês. Deixa eu voltar aqui para o painel. Área para fazer consulta online, por exemplo, por videochamada,
O formato dela, você pode fazer tanto aqui, né, o IntegraLab, você pode fazer esse formato, tanto online quanto presencial, tá? Das duas vai funcionar da mesma forma, então te dá essa condução e essa possibilidade para os dois, tá? Então, é a mesma coisa, é a mesma estrutura. Sugestão, podemos pagar pela videochamada? Não entendi. Poderíamos pagar pela videochamada, 20 consultas por vídeo. O vídeo é pelo IntegraLab. Ah, não, o vídeo, ele não... Ah, não, o IntegraLab, você não vai fazer a videochamada ali dentro. Você vai usar o sistema, geralmente se usa o Meet, né, gente? O Meet é gratuito, você tem como fazer consultas ali dentro, consulta, chamada, enfim, que é esse aqui que a gente está usando, né? Se eu não me engano, na versão gratuita dele, você tem... são chamadas de até 1 hora, e na versão, tem planos pagos do Meet, que aí já, caso você tenha necessidade de mais 1 hora, né, igual no nosso caso, aí a gente tem o plano pago, mas você consegue fazer no gratuito, tá? Então, a chamada não é feita aqui dentro. Essa aqui é a ferramenta que você vai utilizar para a parte de registro, prontuário, né, e as informações ali, tá bom? O Ed, se você já paga 79 no Clube Integrativo, realmente o combo para você está maravilhoso. Você vai pagar 99 nos dois. Então, aproveite aqui. Vou mandar o link para vocês de novo. No grupo também eu vou mandar, tá, gente? No grupo que vocês entraram, qualquer coisa pode me chamar também aqui, tirar dúvidas, e a gente responde vocês também, tá bom? No computador, só se tiver internet. No computador é pela internet. Você não precisa instalar, fica tudo salvo na nuvem, essa é a grande vantagem também, né? Por exemplo, se você formata seu computador, ou se você não tem espaço, qualquer coisa, você não precisa se preocupar, porque o sistema, ele fica salvo aqui todo aqui já no seu login. Você entrou, você consegue ter todo o acesso de tudo dos seus pacientes aqui, sem precisar se preocupar, tá? Parte de prescrição de receita, tipo modelo, sim, eu mostrei lá, né, nessa parte. Na volta do paciente com 30 dias, tem que fazer a pré-consulta e a anamnese novamente? Só se você quiser, tá, Wedia? Vai da conduta terapêutica que você, né, a estratégia que você usa. Se dentro do que você faz for necessário, aí você pode fazer. Caso não, aí é opcional, tá bom? Recomendação terapêutica, isso mesmo. Enfermeira, sou enfermeira e terapeuta, por isso estou perguntando. Sim, é isso mesmo, tá? Aí vai da sua conduta, não tem problema fazer diferente não, tá? Obrigada, dá para incluir protocolos injetáveis? Sim, Isabelle, dá para incluir sim, os injetáveis, o oral, condutas, sessões, protocolos, tudo dá para colocar lá bem direitinho. Vou utilizar o modelo de protocolo. Como eu faço para ele aparecer no receituário? O receituário? Como assim? Ah, tá. Entendi. Ali nessa parte, quando você está aqui, por exemplo, na parte do paciente, aí você está, né, selecionando a pessoa aqui, vamos lá. Você consegue, mas primeiro você tem que ter aqui, né, já a sua parte, já salvo, né, o protocolo aqui, por exemplo, aqui, ó, você tem seus protocolos, então, vamos supor que seja um desse daqui, né, um modelo que já está aqui, um exemplo, esse aqui, você consegue adicionar ali dentro, na parte do paciente, né, do paciente, você abre aqui na parte, deixa eu continuar aqui o andamento, você consegue inserir aqui, ó, na antepenúltima parte, que é aqui, ó, aplicar o protocolo. Aí você consegue pegar ele aqui dentro, ó, e seja a suplementação, conduta nutricional, ele fica separadinho aqui, e você consegue colocar e adicionar ele aqui dentro, ó, e aí ele já fica aqui dentro. Entendeu? Então, ele já vai ser adicionado ali nessa parte. Tá. Que mais? Quando perguntei, quando perguntei é quando vou realizar um guia de exames laboratoriais. No caso, inclui exame de Coproloflor funcional, como eu faço? Ah, tá, dá para incluir também. Dá para incluir também. Você consegue
Dentro dessa parte aqui, ó, que é a parte de solicitação, tá vendo, de exames, aí o que que eu vou recomendar? Que aí você faça aqui no seu caso, porque não tem esse modelo aqui dentro. Aí você cria o seu modelo, né? Então, com esses específicos, aqui que você quer, né, com o nome dele, ali, aí você vai colocar, adicionar, e aí você vai colocar, você consegue colocar aqui dentro, específico para solicitação. Então, vamos supor, como é que é o nome? Coprológico? Propológico. Propológico? Coprológico? Ah, é a solicitação aqui, né? Ah, tá. Não, não, não. Primeiro, não. Desculpa, não é aqui. Primeiro a gente tem que vir aqui nos marcadores, que a gente vai criar aqui, né? Se não tem aqui, vamos lá. Deixa eu vou aqui, não, Não foi isso? Então, não entendi a pergunta. Eu acho que ela perguntou se ela já tem esse exame, aonde que ela sobe para o Integralab. Como eu perguntei se eu realizar mas é um exame laboratorial, né? Um exame de copiológico funcional ou coletar amígdalas. Como eu faço para incluir? Val, eu acho que então eu não entendi a sua pergunta. Mas aí o que eu só estava mostrando aqui, se tem algum marcador, alguma coisa que você precisa solicitar, você pode incluir aqui, criar esse marcador aqui dentro, por exemplo, aqui, né, é o exame de fezes, então, você consegue colocar ele aqui, então, por exemplo, nome do marcador, aí coropofoloar, aí categoria, vamos lá, sim, fezes, adicionar. Ou se é uma coisa que a gente, algum protocolo, não, algum marcador que é recorrente, que é importante, a gente pode colocar aqui também esse perfil, igual tem o perfil do hemograma, perfil da tireoide, a gente colocar ali. Vou adicionar eu vou pedir para adicionar esse marcador aqui, tá? Que é importante. Mas caso você queira também, você consegue por aqui, tá bom? Aqui dentro. Natália, no IntegraLab tem local para enviar nota fiscal? Eric, não tem a parte de nota fiscal aqui, não. Ele está voltado mais para a parte clínica mesmo. Essa parte administrativa, nós vamos. Nem vou falar que vamos, que é isso, é uma coisa que a gente vai fazer sim, mas lá na frente a gente vai ter um específico, mas o IntegraLab vai ser focado nessa parte, tá? Lá na frente a gente deve ter um que vai trazer essa parte do administrativo, mas pode estar até, assim, linkado aqui na plataforma, mas é uma coisa à parte, entendeu? Porque senão vira um monstro que ninguém encontra nada, tá? Mas a princípio não, tá, Eric? O que seria o Clube Integrativo Sou Nova aqui? Isabelle, eu acho que eu respondi. Ficou respondido? Se você tiver ainda alguma dúvida, queira ver alguma coisa específica, só me perguntar aqui, tá? Juscelene Grata, ferramenta top, vou aderir, bora, Edja, seja muito bem-vinda. Quando busco o protocolo, ele já imprime o protocolo? Ah, sim, eu acho que ela está falando do relatório. Sim, você consegue baixar ele como PDF e já imprimir, sim, tá? Ele fica aqui, quando você entra aqui no paciente, aí tem aqui o relatório, ele já tem a opção. Ah, ixi, cliquei errado. Vou voltar. Ele tem aqui, ó, na parte do relatório, você consegue pegar aqui, ó, e aqui, ó, você baixa ele em PDF, aí ele gera, né, o PDF, e ele já, é só você salvar que você consegue sim imprimir, tá bom? Para enviar. Tá. Outra pergunta. Natália, IA consegue ler e interpretar relatório de exame de imagem, exemplo, laudo de mamografia e laudo de ultrassom? Não, já que ele não faz leitura de exames de imagem, tá? Ela é focada na parte dos exames laboratoriais. Quando eu busco o protocolo, consigo também incluir outros ativos? Consegue incluir outro. Eu não estou entendendo a busca do protocolo. Mas, você consegue criar, sim, dentro dos seus. No protocolo pronto, ela consegue incluir mais coisa dentro do protocolo pronto. Nesse caso aqui? Ela consegue incluir mais coisa. Ah, tá. Sim, consegue. E aí ela tem que salvar, né? Específico, mas aí sim.
Consegue, tá vendo? Ó, clicar aqui em adicionar o item, ó. Consegue sim. Uhum. Obrigada pela explicação e demonstrar onde inclui o exame. Tá bom, Val, espero você lá, então. Gente, tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tivemos esse interpério técnico aqui no finalzinho, mas eu acho que deu para mostrar tudo, né? Ficou bom? Ficou satisfatório? Ficou muito bom. Legal? Dúvidas, perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, agora ou nunca, hein, gente? Se tiver, aproveita. Se não tem mais dúvidas, mais perguntas, vou agradecer vocês pela presença. Tem uma última pergunta? Manda, Jaque. Para fechar com chave de ouro, então, a Jaque vai fazer uma pergunta, mas é isso mesmo, quero agradecer vocês pela a presença aqui. Se tiverem dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta específica, pode me mandar mensagem, eu respondo no WhatsApp, tá? Pode me chamar no privado, pode perguntar, que eu respondo. Lá dentro, eu vou mandar para vocês agora, já liberar. Quem ainda não entrou, aproveite, já garante sua vaga nessa condição mega especial. E já para você aproveitar, para você utilizar, se tiver qualquer coisa, também é só perguntar ali que a gente conversa, tá bom, gente? Tem algum local onde possa inserir o relatório em texto? Relatório em texto. Ah, de repente ela editar o relatório? Ah, o relatório do laudo de exames. Ah, sim, sim, sim. Você consegue na parte da anamnese, nas informações complementares, Jaque. Aqui, ó. Então, por exemplo, se você já tem esse contexto ali, né? Aí você tá aqui, é nessa parte aqui, ó, que você vai colocar. Vamos voltar aqui na anamnese. Aqui, ó, que a gente tem uma parte, deixa eu ver qual delas que eu te falo. Medicamentos anuais, continuativo, ensino da principal, tratamentos anteriores. Aqui, ó, aqui dentro dessa parte, você pode adicionar, tá vendo, nesse campo aqui, contexto para já, então se essa pessoa, né, ela tem exame, tem algum, né, ou já algum laudo, já algum diagnóstico, prognóstico, enfim, já relacionado, você consegue aqui no campo da anamnese trazer isso, tá? E adicionar esse contexto, então, já colocar ali dentro. Tá bom? Bom, pessoal, então, muito boa noite. Agradeço a vocês a participação. Qualquer dúvida, a gente pode me chamar lá no grupo. Amanhã a gente vai abrir o grupo. Amanhã não, no sábado. No sábado a gente. É no sábado ou amanhã que a gente vai abrir o grupo também para o pessoal lá tirar dúvidas? Tipo relatório de laudo de exame de imagem. Foi o que eu respondi. Uhum. Sim, e aí a gente também vai ter abertura lá, a gente poder conversar, vocês também perguntarem, tá, gente? Qualquer coisa me chama no privado que eu respondo também, tá bom? Boa noite para nós, bom descanso para todos, um beijo e a gente se vê lá do outro lado.